Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar no passado. Vamos fazer uma viagem no tempo até o coração de um império que dominou o mundo conhecido. Roma, a cidade eterna, era sinônimo de poder, riqueza e glória. Seus exércitos invencíveis, suas leis, a base da civilização. Seus monumentos, um testemunho da genialidade humana. Mas, como tudo na vida, nada é para sempre. A pergunta que ecoa através dos tempos é a seguinte: como um império tão poderoso, tão vasto, tão influente, poderia simplesmente ruir? As respostas, meus amigos, são complexas. São como um quebra-cabeça, com várias peças que se encaixam e que lentamente corroeram as bases de Roma. Preparem-se, pois a nossa jornada nos levará pelas sombras da história. Vamos desvendar os mistérios por trás do declínio e queda do Império Romano. A semente da destruição muitas vezes está dentro de nós. No caso de Roma, a deterioração começou de dentro para fora. A corrupção, como um câncer, se espalhou pelas veias do império. Senadores, antes símbolos de virtude, tornaram-se fantoches da ambição e da ganância. O povo, outrora orgulhoso de ser romano, tornou-se apático e desiludido. As disputas pelo poder, como uma partida de futebol em que vale tudo, dilaceravam a unidade do império. Cada imperador, cada general, cada senador parecia ter seu próprio complô. A estabilidade política, tão crucial para a prosperidade, evaporou-se no ar quente da intriga e da traição. Roma, outrora um farol de ordem, afundava cada vez mais no caos. Enquanto Roma se enfraquecia internamente, um novo perigo surgia no horizonte. Tribos bárbaras, vindas das fronteiras do império, começaram a exercer pressão sobre as defesas romanas. Eram guerreiros ferozes, movidos pela necessidade de terras e riquezas, como um bando de formigas famintas invadindo um piquenique. O exército romano, outrora invencível, agora enfrentava dificuldades. Anos de paz interna haviam enfraquecido a disciplina e a determinação das legiões. A moral estava baixa, a lealdade abalada. As fronteiras, antes imponentes como a muralha da China, começaram a ruir sob o ataque implacável dos bárbaros. Em meio à crise, uma decisão fatídica selou o destino de Roma. Para melhor administração, o império foi dividido em duas metades: o Ocidente, com Roma como capital, e o Oriente, com Constantinopla como centro. A ideia, em teoria, parecia fazer sentido. Na prática, foi como tentar juntar água e óleo. O Ocidente, mais pobre e instável, mergulhou ainda mais no caos. O Oriente, rico e próspero, parecia cada vez mais distante, como se estivesse em outro planeta. A comunicação era difícil, a cooperação rara. O império, antes unido como um só corpo, agora estava dividido, fragmentado, vulnerável. As guerras constantes e a corrupção desenfreada cobraram seu preço, como uma dívida que não para de crescer. Os cofres romanos, antes transbordando de ouro como o tio Patinhas, começaram a se esvaziar. O comércio, vital para a economia, foi interrompido pelas invasões bárbaras e pela instabilidade interna, como uma estrada esburacada que impede o trânsito. A inflação disparou, os preços subiram mais rápido que foguete e a pobreza espalhou-se como uma epidemia de gripe. O povo, faminto e desesperado, começou a questionar a capacidade de Roma de garantir sua segurança e prosperidade. A fé no sistema, pilar da sociedade romana, desmoronava diante de seus olhos como um castelo de areia. Em meio à escuridão, uma nova luz começou a brilhar. O cristianismo, antes uma religião perseguida, espalhou-se como fogo em palha seca. Sua mensagem de esperança, compaixão e salvação ressoou com a população sofrida de Roma, como um abraço amigo em meio à tempestade. A conversão do imperador Constantino no século IV d.C.
marcou um ponto de virada, como um gol no último minuto de jogo. O cristianismo tornou-se a religião oficial do império. Templos pagãos foram fechados e novos valores, baseados na fé cristã, começaram a moldar a cultura romana, como um oleiro moldando o barro. Essa mudança, embora gradual, foi profunda, transformando a sociedade romana para sempre. O ano de 410 depois de Cristo marcou a história com letras de fogo e sangue. Alarico, rei dos visigodos, liderou suas tropas em um ataque brutal a Roma, como um furacão, devastando tudo em seu caminho. A cidade eterna, que por séculos resistira a inúmeros inimigos, foi saqueada, pilhada, humilhada. O saque de Roma não foi apenas um evento militar, mas um símbolo poderoso do declínio e queda de um império. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, chocando o mundo. Era o fim de uma era, como o último capítulo de um livro emocionante. Apesar de sua queda, Roma não desapareceu da história. Seu legado, como um fantasma, continuou a pairar sobre o mundo. Sua língua, o latim, influenciou o desenvolvimento de muitas línguas modernas, como o português que falamos hoje. Suas leis, baseadas no conceito de justiça, inspiraram sistemas legais em todo o mundo, como um professor que inspira seus alunos. Sua arquitetura, grandiosa e imponente, influenciou gerações de artistas e arquitetos. O Coliseu, o Panteão, os aquedutos, essas maravilhas arquitetônicas ainda nos lembram da grandeza de Roma, como fotos antigas de uma viagem inesquecível. Seu sistema de governo, com suas repúblicas e senados, influenciou a formação de nações modernas, como um mapa que guia os viajantes. A história de Roma, meus amigos, é uma lição atemporal, como um ditado popular que atravessa gerações. Uma lição sobre os perigos da arrogância, da corrupção e da divisão, como um alerta para não repetirmos os erros do passado. Uma lição sobre a importância da unidade, da justiça e da sabedoria, como um guia para construirmos um futuro melhor. Que a queda de Roma nos sirva de alerta. Que possamos aprender com os erros do passado para construir um futuro mais próspero e pacífico. Afinal, a história, como um rio, está sempre fluindo, moldando o presente e influenciando o futuro. Cabe a nós navegarmos por suas águas com sabedoria e coragem. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e transformação. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam aprender com a história de Roma.